Capítulo 8. Alina. Mesmo nos piores momentos, a vida assume um ritmo e os dias se confundem. O primeiro ano de ocupação não foi exceção a esta regra. Todos seguiam uma rotina e essa rotina começava e terminava com pensamentos em tomas. Na maioria das vezes, nem mesmo me permitia considerar a possibilidade de estar ansiando por um homem morto. Havia muito mais com que me preocupar. Desde o momento em que meus irmãos partiram, minha existência ficou enjaulada. Meus pais me disseram que eu não deveria deixar a fazenda, embora permitissem encontrar-me às vezes com Justina, na divisa entre nossas propriedades. Argumentei contra isso e, a princípio, tinha certeza de que encontraria uma maneira de fazê-los mudar de ideia. Eu tinha amigos na cidade. Emília, Truda e Mateus estavam lá. E, além disso, a fazenda certamente não era tão mais segura. Muitas vezes víamos caminhões nazistas passando barulhentos na estrada em frente à nossa casa. Desde o início da ocupação até os jornais haviam parado de funcionar, exceto as publicações de propaganda nazista, que meu pai se recusava a ler. O rádio também havia sido banido. Papai destruiu sua preciosa unidade de rádio após o decreto de que qualquer polonês que possuísse tal dispositivo seria executado. Se eu não pudesse deixar a fazenda, estaria totalmente isolada do mundo. Estava desesperada por qualquer notícia, mas, em particular, esperava notícias das fazendas de trabalho ou de Varsóvia, onde eu apenas poderia supor que Thomas permanecera. Quando papai fazia suas viagens para a cidade, eu implorava que me deixasse acompanhá-lo, mas nada do que dissesse iria influenciá-lo. Ele me prometeu que estava perguntando pelos gêmeos e Thomas, mas por muito tempo não houve nenhuma informação, e com minha arrogância adolescente, eu tinha certeza de que poderia fazer melhor. Você já ouviu falar da Lapanca? É claro, meu pai me disse casualmente um dia. O jogo? Perguntei, franzindo a testa. Sim, claro. Nós jogávamos quando crianças. Lapanca era muito parecido com o jogo inglês tag, ou pega-pega. Papai encolheu os ombros. Os nazistas também jogam Lapanca, Alina. Eles bloqueiam as extremidades de uma rua na cidade e cercam todos ali dentro e os carregam para um campo ou prisão, mesmo pelo mais leve motivo. Eu não daria a eles um motivo, disse com rigidez. Posso ver seu documento de identificação? Pisquei, perplexa, confusa com o que pensei ser uma mudança abrupta de assunto. Há pouco tempo, havíamos recebido ordens de carregar nossos documentos de identificação conosco o tempo todo, mas eu ainda estava adquirindo este hábito. Além disso, estávamos na sala de jantar, então eu sabia que estava seguro o suficiente. Está no meu quarto, pai. Bem, aí está o seu motivo, Alina, respondeu com ênfase. Se um soldado cruzasse o seu caminho e a pegasse sem o seu documento de identificação, eles a levariam, ou talvez atirassem em você na hora. Entende isso? Você me diz que quer ir para a cidade, mas mesmo aqui em casa não consegue se lembrar dos requisitos básicos para se manter segura. Depois disso, mamãe costurou bolsos em todas as minhas saias para meu documento de identificação, e eu fervi de raiva de papai. Eu tinha certeza de que ele estava sendo injusto, de que eu seria perfeitamente capaz
de me lembrar das regras, se me desse a chance de provar meu valor. O problema com a raiva é que é preciso muita energia para mantê-la, e a própria natureza de nossa situação, depois que os gêmeos se foram, significava que toda a minha energia tinha de ser reservada para o trabalho agrícola. Se eu tinha permissão ou não para deixar a fazenda, para visitar as pessoas da cidade, tornou-se um ponto discutível, porque na maioria dos dias eu nem tinha energia para caminhar até o limite do campo, para uma conversa com Justina. E se tinha ou não um bolso na saia era igualmente irrelevante, já que na maioria das manhãs eu ainda me esquecia de colocar o documento de identificação dentro. Até então, não tínhamos recebido nenhum controle de soldados, checando nossos documentos na fazenda. E, embora a história de papai sobre as batidas de Lapanca na cidade tenha me assustado um pouco, ainda não percebia como o perigo estava próximo. De segunda a sábado, labutava com a mamãe na terra, às vezes trabalhando nos campos, desde antes do nascer do sol até depois de o sol se pôr de novo. Eu levava os animais para pastar antes do dia clarear, deixava as galinhas saírem para vagar pelo quintal da casa e então me juntava aos meus pais nos campos. Quase tudo o que precisava ser feito tinha que ser feito à mão. Um ciclo infinitamente laborioso de arar, plantar, remover as ervas daninhas e colher e depois recomeçar. Mamãe, papai e meus 2 irmãos robustos tinham se esforçado para manter o ritmo, mesmo com minha ajuda displicente, mas sem os gêmeos. E com o reumatismo de papai piorando, sempre que o frio chegava, mamãe e eu tínhamos que lutar para manter a carga de trabalho normal, apenas por nossa conta. As bolhas em minhas mãos cresceram até que se juntaram e então estouraram. E a pele em carne viva aos poucos se transformou em um calo espesso e manchado de terra, que cobria cada palma. Passava tanto tempo do dia curvada nos campos, que à noite tinha que me deitar em posição fetal, porque minhas costas teriam espasmos se eu tentasse deitar reta. Eu me preocupava com meus irmãos e com Thomas, mas durante o dia o mero ato de sobreviver consumia tanta energia que a lembrança dos ausentes era apenas ruído de fundo sob o terror constante. Tínhamos que fazer com que a terra produzisse mais, porque nossa própria sobrevivência dependia disso. Durante os longos dias, não tinha capacidade de pensar em outra coisa senão no trabalho e no pavor que me deixava paralisada, toda vez que avistávamos um veículo nazista perto de nosso portão. Era só quando a atividade frenética parava na hora de dormir que me permitia me concentrar em Philip, Stanislau e Thomas. Eu orava por meus irmãos com toda a energia que me restava. Abria minha gaveta, tateava buscando a aliança de mamãe e fixava minha mente por um puro momento em Thomas. Em algumas ocasiões revivia uma lembrança. Em outras, imaginava um reencontro. Muitas vezes pensava no dia do nosso casamento, planejando aquele momento vitorioso com detalhes irracionais, até a quantidade de papoulas vermelho-rubi que carregaria em meu buquê. Eu ainda podia vê-lo, tão claramente em minha lembrança, os olhos verdes risonhos, o sorriso travesso, a forma como seu cabelo caía para a frente em sua testa e ele o puxava para trás por hábito, apenas para cair para a frente de novo, logo em seguida. O problema é que uma vez que os pensamentos de Thomas enchiam a minha cabeça,
O desejo urgente nunca ficava para trás. Nos segundos silenciosos antes de o sono tomar conta de mim, às vezes eu ficava desesperada com o meu desamparo e acordava com os olhos inchados por ter chorado até dormir. Não tinha poder para mudar o meu destino. Tudo o que eu tinha era respiração em meus pulmões e um pequeno fragmento de esperança de que, se continuasse avançando, poderia sobreviver até que outra pessoa mudasse meu mundo. As cotas sobre os nossos produtos aumentavam cada vez mais. Por fim, papai tinha que carregar a carroça com toda a nossa produção e levar tudo para a cidade para entregar aos soldados. Em troca, lhe davam nossa cota de selos de racionamento. A primeira vez que voltou com comida, pensei que, de alguma forma, eu não havia compreendido o arranjo. Você tem que ir buscar a comida todos os dias? Não, Alina, disse impaciente. Isso deve durar uma semana. As rações não eram apenas escassas, eram insustentáveis. Papai voltou com um saco de farinha, pequenos blocos de manteiga e queijo, meia dúzia de ovos e um pouco de carne enlatada. Como vamos viver disso? Perguntei. Temos tanto trabalho a fazer. Como podemos administrar a fazenda com apenas nós três, quando eles estão simplesmente nos alimentando com restos de comida? Há muitos que passam por coisas piores do que nós, disse mamãe. Piores? Parecia inimaginável. O seu olhar também ficou impaciente, mas desta vez foi meu pai quem falou. São quase 700 calorias por dia para cada um de nós. Os judeus recebem apenas 200. E, menina, você acha que o nosso trabalho agrícola é difícil? Venha para a cidade comigo na próxima vez e veja como as equipes de trabalho judias estão sendo tratadas. Eu quero ir para a cidade, respondi levantando o queixo. Você é que não deixa. Não é seguro lá, Alina. Você sabe que tipo de coisas aqueles monstros fizeram com algumas das garotas na cidade? Você sabe o que poderia. Nós vamos sobreviver. Mamãe o interrompeu de repente e todos nós ficamos em silêncio. Pareceu-me que tínhamos uma escolha: quebrar as regras e sobreviver, ou seguir as regras e morrer de fome. E eu estava com medo de que meus pais escolhessem a segunda opção. Limpei a garganta e sugeri: podemos ficar só com um pouco de nossa comida, só um pouco? Podemos pegar apenas alguns ovos ou vegetais. Os invasores dizem que nossas fazendas pertencem ao Reich agora, disse papai. Reter nossa produção nos levaria à prisão ou pior. Não sugira tal coisa de novo, Alina. Mas deixe quieto, Alina. Mamãe foi enfática. Olhei para ela com frustração. Mas então percebi sua postura determinada. Sua linguagem corporal disse o que as palavras não revelavam. Mamãe tinha um plano, mas não tinha a intenção de compartilhá-lo comigo. Basta fazer o seu trabalho e parar com tantas perguntas. Quando precisar se preocupar, papai e eu diremos a você para se preocupar. Não sou um bebê, mamãe. Gritei de frustração. Você me trata como uma criança. Você é uma criança, papai ponderou. Sua voz tremia de paixão e frustração. Olhamos um para o outro e vi o brilho das lágrimas nos olhos do meu pai. Fiquei tão chocada com isso que não sabia nem o que fazer.
A vontade de insistir e discutir com ele se esvaiu em um instante. Meu pai piscou rapidamente, depois respirou fundo e disse num tom de voz irregular: Você é nossa filha e é a única coisa pela qual nos resta lutar. Faremos o que for preciso para protegê-la, Alina, e você deve pensar 2 vezes antes de nos questionar. Suas narinas se dilataram de repente e ele apontou para a porta enquanto lágrimas começavam a se acumular em seus olhos. Vá e faça suas malditas tarefas. Eu queria pressionar e teria feito isso, se não fossem aquelas lágrimas chocantes nos olhos do meu pai. Depois daquele dia, baixei a cabeça e prossegui no ritmo em que o trabalho consumia a minha vida. Em um dia excepcionalmente quente no fim do outono, eu estava trabalhando no canteiro de frutas vermelhas, que ficava bem ao lado da casa, no local onde a encosta era mais íngreme. O vento havia diminuído e o sol estava saindo com força total, então estava me bronzeando. Na hora do almoço, coloquei minha roupa favorita, um vestido leve de verão com estampa floral que herdara de Truda. Certamente não era uma roupa indecente. Eu não tinha roupas indecentes. Mas escolhi aquele vestido porque o corte do decote significava que eu poderia desfrutar do calor do sol em meus braços e parte superior do peito. Eu estava agachada no chão colhendo frutos maduros e os colocando em uma cesta de vime, com frequência arrancando ervas daninhas quando as encontrava e jogando-as em uma pilha ao lado do canteiro. Meu pai estava tendo um dia excepcionalmente ruim. Estava com tantas dores nos quadris que mamãe optou por ficar em casa para cuidar dele. Ouvi o caminhão se aproximando e depois diminuindo a velocidade. Prendi a respiração como sempre fazia quando ouvia veículos passando por nossa casa. Mas depois soltei o fôlego muito rápido quando vi o veículo virar em nossa entrada. Assim que o rugido do motor do caminhão parou, veio o som da porta da frente se abrindo. Foi quando me lembrei do meu documento de identificação. Lembrei-me de colocá-lo no bolso da saia mais pesada que estava usando naquela manhã. E quando me troquei na hora do almoço, deixei aquela saia sobre a minha cama e meus documentos ainda estavam nela. Rezei para que fossem embora sem me abordar, mas ergui-me mesmo ao fazê-lo porque tinha pouca expectativa de que minha oração fosse atendida e não queria ficar agachada sozinha no chão quando viessem. Havia apenas 2 deles naquele momento. Um era de meia idade, careca e tão gordo que fiquei zangada ao pensar na quantidade de comida que ele deveria comer para manter o corpo daquele jeito. Seu companheiro era surpreendentemente jovem, talvez da mesma idade dos meus irmãos. Perguntei-me sobre aquele jovem soldado, se estava com medo de ficar longe de sua família, como meus irmãos com certeza estavam. Por um momento, senti uma pontada de empatia, mas ela desapareceu quase imediatamente quando vi o aspecto facial do rapaz. Como seu companheiro mais velho, sua expressão era uma máscara de desprezo, enquanto inspecionava nossa pequena casa. Apesar da ligeira distância entre nós, não havia como confundir a curvatura desdenhosa de seu lábio e as narinas infladas, com os ombros travados e a forma como a mão pairava sobre o coldre de couro no quadril que abrigava sua arma, estava claro que aquele garoto estava apenas procurando um pretexto para liberar sua agressividade. E eu estava em um campo, com um vestido de verão, sem o meu documento de identificação, uma bandeira vermelha tremulando ao vento diante de um touro furioso.
O homem mais velho se aproximou da casa, mas o jovem ficou parado observando ao redor. Seu olhar percorreu a linha das árvores na floresta, na colina acima e atrás de mim. Então mudou cada vez mais para perto do lugar onde eu estava. Desejei tanto, mas tanto, ter algum meio de me tornar invisível, enquanto o jovem se virava para encarar mamãe e papai, seu olhar passando por mim. Pensei por um segundo que ele não tinha me notado, ou não se importara em me dar a mínima atenção. Mas assim que o alívio começou a aumentar e exalei a respiração que estava prendendo, o jovem soldado franziu a testa e inclinou a cabeça quase bem curioso. Foi como se tivesse sentido minha falta no início, e apenas tardiamente registrado que eu estava lá. Ele mais uma vez ergueu os olhos, só que agora seu olhar se fixou no meu. Havia nojo palpável em seus olhos, mas estava misturado com uma cobiça intensa e inquietante. Meu estômago embrulhou e eu desviei o foco dele o mais rápido que pude, mas ainda sentia seus olhos em mim, queimando-me de alguma forma, até que lutei para suprimir uma necessidade irresistível de cruzar os braços sobre o meu corpo. Eu sabia que não poderia ficar ali paralisada. Fazer isso chamaria mais atenção, e isso apenas aumentaria a chance de se aproximarem de mim. E se o fizessem, eu estaria perdida. Sabia que não me deixariam entrar em casa para pegar minha documentação. Isso seria um ato de gentileza, e gentileza não era algo que os nazistas achavam que os poloneses mereciam. E eles nos consideravam Untermensch, ou sub-humanos, apenas ligeiramente acima dos judeus em sua pervertida escala racial de valor. Eu tinha que agir como se estivesse atarefada. Eu tinha que estar atarefada. Não era assim que deveríamos nos salvar? Sermos produtivos, manter a fazenda funcionando, produzir a qualquer custo. Esse era o nosso mantra desde a invasão. Tentei me convencer de que a estratégia me salvaria agora também, mesmo em face de tão direta intensidade por parte daquele soldado. O gotejamento de adrenalina em meu organismo se transformou em uma inundação, e eu senti o suor correndo pela minha espinha junto com ela. Comecei a me mover, mas meus movimentos eram espasmódicos e minhas palmas estavam muito úmidas, e quando me inclinei para pegar a cesta de vime, ela escorregou direto para a terra. As centenas de frutas que eu havia colhido caíram. Olhei para trás em pânico, para ver o soldado rindo com desdém, zombando de mim sem uma única palavra. Caí de joelhos e comecei a recolher as frutas. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia coordenar os movimentos, e cada vez que ergui um punhado de frutas vermelhas em direção à cesta, deixava cair todas as que resgatava. Não precisava olhar para cima para saber que seus olhos ainda estavam em mim. Eu podia sentir a intensidade de sua atenção, como se pudesse de alguma forma enxergar através das minhas roupas. Se fugisse, eles atirariam em mim. E eu estava apavorada demais para pensar com clareza o suficiente para encontrar alguma tarefa que tivesse condições de executar com legitimidade e que pudesse me afastar de sua visão. Estava travada e nua sob o seu olhar, exposta à sua vista no leve vestido de verão, que escolhera com tão inocente otimismo e esperança de uma agradável tarde ao sol. Em casa, podia ouvir o soldado mais velho e meu pai tentando conversar em alemão, mas soava forçado e estranho,
porque meu pai sabia apenas um pouco mais de alemão do que eu. Houve uma discussão em tom baixo. Então papai disse algo sobre Oswestyn, uma cidade não muito longe da nossa. E o tempo todo o jovem soldado me encarou. O mais velho gritou com o papai, depois deu meia volta na terra e retornou para o veículo. Foi quando o soldado mais jovem falou pela primeira vez. Ele se virou preguiçosamente para o meu pai, lançou um olhar desdenhoso e em seguida mirou com foco para mim outra vez, enquanto falava alto o suficiente, uma frase rápida que não consegui traduzir. Ao ser chamado pelo colega, os dois entraram no carro e partiram. Eu desabei no chão, confusa, com quão tenso aquele momento havia sido, e confusa porque mesmo agora que haviam ido embora, meu estômago ainda estava se revirando com violência. Pressionei as mãos na minha barriga, tão focada no desconforto dentro do meu corpo, que eu mal percebi que mamãe se aproximava. Você está bem, disse abruptamente. Estamos bem. Eu não tinha minha documentação comigo, engasguei. Mamãe gemeu sem paciência. Alina, se eles tivessem verificado. Eu sei. Minha voz falhando. Eu sei, mamãe. Eu continuo esquecendo. Mas tentarei ser mais cuidadosa da próxima vez. Não, retrucou mamãe, balançando a cabeça. Você se esquece o tempo todo, Alina. Não vamos arriscar de novo. Eu guardarei sua documentação para você. E nós garantiremos que, se estiver fora no campo, estarei ao seu lado. A gaiola ao meu redor estava encolhendo, mas depois dos 5 minutos que acabara de passar, eu não me importei nem um pouco. O que eles queriam? Perguntei. Eles estavam perdidos, precisavam de instruções para chegar ao quartel. Seu pai acha que estavam procurando Oswestyn. Olhou para a colina, sua expressão distante por um momento. Quando voltou a olhar para mim, suas sobrancelhas franziram. Você deve usar um lenço nos campos ou um dos chapéus do seu pai. Agora deve sempre esconder seu cabelo. E você deve... Olhou para o meu corpo e passou a mão pelos próprios cabelos. Talvez deva usar as roupas dos seus irmãos. Ela parou de falar novamente. Depois me lançou um olhar inquiridor, um tanto desamparado. Você entende o que estou dizendo, Alina? Eu fiz algo errado, mamãe? O que aquele soldado me disse? Ele estava falando com seu pai, respondeu e então suspirou. Que ele tem uma filha bonita. Ela encontrou meu olhar e ergueu as sobrancelhas. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o próximo soldado que passar não veja uma filha bonita. Não podemos escondê-la completamente, então. Deve tentar se esconder de outras maneiras, sim? Eu desejei jamais voltar a me sentir tão exposta de novo. Eu queria queimar aquele vestido de verão e usar um casaco em todos os lugares que fosse pelo resto da minha vida. Nunca pensei muito sobre minha aparência, mas naquele dia odiei-a. Eu odiei meus cabelos castanhos cheios e meus grandes olhos azuis e detestei a curva de meus seios e quadris. Se houvesse uma forma de me tornar invisível, eu a teria aceitado alegremente. Fiquei tentada a correr para dentro e vestir as roupas grandes e enfadonhas dos meus irmãos naquele segundo. Mamãe ajoelhou-se ao meu lado e me ajudou a recolher as últimas frutinhas que eu deixara cair. Se eles se aproximarem de você, disse de repente, não lute. Você me entende, Alina? Deixe-os fazer o que...
Era tão raro ela procurar por palavras. Fechei os olhos com força. Mamãe estendeu a mão e agarrou meu antebraço, até que eu os abri novamente. Não há necessidade de matá-la, se puderem conseguir o que querem de você. Apenas lembre-se disso. Eu balancei a cabeça e o aperto em meu abraço tornou-se dolorosamente forte. O estupro é uma arma, Lina, disse ela. Assim como matar nossos líderes também era uma arma. E levar nossos meninos e nos deixar com fome até a morte é uma arma. Veem que somos fortes em face de todas as outras táticas deles. Então, vão tentar nos controlar de outras formas, vão tentar minar nossa força interior. Se vierem atrás de você, seja inteligente e corajosa o suficiente para superar o instinto de tentar fugir ou resistir, pois mesmo que machuquem seu corpo, você sobreviverá. Solucei uma vez, mas ela sustentou meu olhar, até que concordei com a cabeça em meio às lágrimas. Só então seu olhar suavizou. Alina suspirou. Agora entende por que não queremos que vá para a cidade? Todos nós somos vulneráveis, todos nós somos impotentes. Mas você, minha filha, você é ingênua e linda. Isso a deixa em risco, de formas que está apenas começando a entender. Sim, mamãe, engasguei. Para ser franca, nem de casa eu queria mais sair, quanto mais da fazenda. Qualquer pensamento de visitar a cidade foi esquecido por um longo tempo, depois daquele dia. Não foi o único dia que os soldados vieram ao nosso portão. Verificações pontuais em documentações e visitas aleatórias para nos enervar logo se tornaram um estilo de vida. Esses momentos sempre foram assustadores, mas nunca mais me senti tão exposta, porque aquela foi a última vez que um soldado veio e me encontrou trabalhando sozinha no campo. Mamãe sempre esteve perto de mim a partir disso, com nossos documentos aninhados em segurança nos bolsos de suas roupas íntimas. Naquele dia, também foi a última vez que um soldado veio à nossa fazenda e me encontrou usando minhas próprias roupas. E a última vez que alguém veio ao nosso portão e me encontrou com meus cabelos compridos soltos sobre os ombros. Naquele outono, um jovem soldado nazista tirou minha inocência, sem ao menos chegar a 30 metros de mim. Aos domingos, Truda e Mateus subiam com Emília a colina pelo lado da cidade e depois a desciam até nossa casa para almoçar conosco. Nós os víamos vindo pelo caminho. Emília estava inevitavelmente de mãos dadas com minha irmã. Um pedaço de papel ou um pequeno ramo de flores silvestres, seguro com firmeza em sua outra mão. Mateus sempre caminhava atrás delas e eu entendia que era um gesto de proteção, mas também sabia que em última análise era inútil. Se um soldado quisesse fazer mal a qualquer um de nós, não havia nada a ser feito a respeito, nem mesmo por meu cunhado alto e forte. Emília havia se adaptado depressa à vida com a nova família, e era claro que, por sua vez, Truda e Mateus a adoravam. Aquela garotinha amava sobretudo duas coisas na vida: falar a 1 milhão de quilômetros por hora e flores de todo tipo. Na preparação para a visita semanal, coletava um pequeno ramalhete no parque no fim da rua ou desenhava flores de algum tipo para a mamãe e para mim, com um lápis de cor que Truda comprara para ela.
Na maioria dos domingos, as flores eram de cores vivas, desajeitadas e com um aspecto de desenho animado, e o resultado era geralmente uma obra de arte alegre que aquecia meu coração só de ver. Em outras semanas, ela desenhava com traços fortes e usava apenas um giz de cera preto. Não importava o que desenhasse, eu sempre reagia com surpresa e prazer ao seu presente, e em troca era recompensada com o meu sorriso. Quase todos os domingos, o sorriso radiante de Emília era o ponto alto da minha semana. Todas as semanas, ela me entregava seu presentinho e me perguntava sem fôlego se tinha recebido notícias sobre Thomas. Todas as semanas, eu fingia que ainda tinha certeza de que ele estava bem e era apenas uma questão de tempo antes que voltasse para casa. Claro que está, ele está vivo e está bem. Está fazendo tudo o que pode para voltar para nós. Como você pode ter tanta certeza? Ele me prometeu, boba, e Thomas nunca mentiria para mim. Obrigada, irmãzona. Ela suspirava e me abraçava com força. A vida na fazenda era difícil, mas, na maior parte do tempo, nos primeiros anos foi tranquila. A teoria de mamãe parecia correta. Mantivemos nossas cabeças baixas e trabalhamos duro. E, afora estas verificações pontuais esporádicas, a ocupação só continuava furiosa ao nosso redor. Estávamos famintos e com saudades dos nossos rapazes, mas a vida era quase tolerável. Aos domingos, sempre me lembrava que a vida na cidade não era tão simples. Naqueles almoços dominicais, Truda e Mateus eram estoicos, mas Emília ainda era muito jovem para esconder seu trauma. Aquilo saía dela sem prelúdio ou aviso. Frases de modo aleatório perturbadoras, às quais nenhum de nós de fato sabia como reagir. E então os judeus estavam consertando o prédio, mas o soldado disse judeu imundo, e ele bateu no rosto do velho com a pá e... Chega dessa conversa no almoço, Emília. Truda sempre falava com ela, com a mistura perfeita de firmeza e delicadeza. A menina olhava em volta da mesa, limpava a garganta e tornava a comer em silêncio. Em outra semana estávamos conversando tranquilos sobre as galinhas, quando Emília disse sem preâmbulos: a mulher estava morta no largo do parque, Alina. Estava flutuando com o rosto na água e sua pele estava toda inchada e a água ficou rosa. Emília! Truda estremeceu, estava aflita. Eu disse a você. Disse para não olhar, eu disse. A pequena olhou para todos nós, franzindo a testa. Coma mais um pouco, menina. Mamãe falou com pressa e ela pegou o prato de Emília para deslizar uma panqueca de batata extra sobre ele. Não pense nestas coisas. Depois do almoço, os adultos tomavam um gole de café aguado e eu costumava levar Emília para nos sentarmos nos degraus, ao lado do celeiro para que ela pudesse falar livremente por alguns minutos. Eu odiava que aquela criança doce e inocente estivesse rodeada de morte e feiura, mas também conseguia perceber que ela precisava falar sobre estas coisas, mesmo que o restante de nossa família não suportasse ouvir. Gosto de Truda e do Mateus, mas tenho saudades do Thomas e do meu pai, confessou-me num domingo. Eu também sinto falta deles. Eu não gosto dos soldados malvados em nossa cidade, e não gosto de pessoas mortas em todos os lugares, e não gosto quando as armas disparam à noite, e não sei se a bala está vindo para mim. Eu sei.
Tudo me assusta muito e quero que isso pare agora, disse ela. Eu também. Ninguém quer falar sobre isso. Todo mundo fica com tanta raiva de mim quando eu falo. Por que querem fingir que não está acontecendo? Por que não podemos falar esse assunto? É apenas o nosso jeito, Emília. Sorri para ela com tristeza e puxei-a para um abraço. Às vezes, falar faz com que pareçam mais reais. Você entende isso? Emília suspirou com pesar ao assentir. Entendo, mas me sinto melhor quando falo sobre isso. Eu quero compreender. Você pode falar comigo. Eu também não compreendo, mas sempre ouvirei você. Eu sei, irmãzona, ela disse, e então, por fim, seu sorrisinho voltou.